A semana começa com as atenções do mundo voltadas para o Brasil, porque os líderes das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana, estão no Rio de Janeiro para a cúpula do G20. Na agenda estão propostas como a taxação global de super ricos e debates sobre combate à fome e mudanças climáticas, além da reforma da governança global. O encontro foi oficialmente aberto com o discurso do presidente Lula. Os detalhes com Ricardo Araújo. Na presidência do G20 desde dezembro do ano passado, o presidente Lula abriu a programação da cúpula defendendo o combate à desigualdade, à fome e à pobreza, por meio de uma aliança global lançada durante a abertura. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz. De última hora, o presidente argentino Javier Milei recuou e aderiu à Aliança Global contra a desigualdade, a fome e a pobreza no mundo, uma das principais bandeiras da presidência do G20 Brasil. Agora, a Argentina compõe uma lista de 148 membros da aliança e se soma a outros 80 países que aderiram à iniciativa. De acordo com dados do G20, 622 milhões de pessoas viverão abaixo da linha da pobreza extrema, com pouco mais de $2 por dia. Além disso, um relatório da ONU revela que mais de 733 milhões de pessoas passaram fome no ano passado em todo o planeta. O número corresponde a 1 a cada 11 habitantes no mundo. A Aliança Global contra as Desigualdades já soma 25 bilhões de dólares em caixa. Lula também condenou os grupos armados cada vez mais numerosos, até as guerras. Os líderes que participam do evento debateram durante a tarde a reforma das instituições de governança global, restrita aos chefes de Estado. O objetivo é promover a modernização de órgãos como a ONU, FMI, Banco Mundial e OMC, para que países emergentes como o Brasil possam ter mais voz nas tomadas de decisões globais. São mais de 270 agendas organizadas por movimentos sociais, organismos internacionais, conselhos, universidades, governos, setor privado, dentre outros, inclusive do exterior. Com a presidência do G20, o Brasil coordena a discussão de temas importantes para a economia global, como a tributação de grandes fortunas. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse que a taxação será uma vitória do Brasil no G20. Já o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr, elogiou a atuação do Brasil no combate ao desmatamento e anunciou a doação de 60 milhões de dólares ao Fundo Amazônia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o G20 precisa liderar o mundo por soluções para a paz, economia, pelo clima e tecnologia. E acontece neste momento a recepção oficial do presidente Lula e da primeira-dama Janja aos líderes mundiais no Rio de Janeiro, que cedia todas as cerimônias e a programação do G20. Amanhã será a terceira sessão Desenvolvimento Sustentável e Transição Energética e, na sequência, o encerramento dos debates da cúpula e depois a cerimônia de transferência da presidência do G20 Brasil para o G20 da África do Sul. E o Ministério da Agricultura vai aproveitar o encontro do G20 para fazer reuniões bilaterais com países parceiros do Brasil. A expectativa é de que os encontros podem facilitar o acesso a novos mercados para os produtos brasileiros. O repórter Marcelo Dias traz os detalhes. O agronegócio também tem participação ativa no G20. O Ministério da Agricultura participa com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e também com o secretário de Políticas do Comércio e Relações Internacionais, Luiz Rua. Eles viajaram ontem para o Rio de Janeiro e tiveram diversas reuniões durante o dia, principalmente com embaixadores do Japão e também da China.
Essas reuniões foram reuniões bilaterais, onde eles discutiram assuntos estratégicos de exportações, principalmente de produtos agropecuários. Essa proposta é fazer com que o Brasil tenha mais oportunidades de aberturas de mercados, tanto para a China quanto também para o Japão. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e também o secretário de Políticas Internacionais, Luiz Rua, definiram essas estratégias durante o dia todo, para realmente já aumentar a questão das exportações. Novos mercados já foram abertos para esses países dentro das questões das estratégias que foram durante o ano. Até o momento, são cerca de 300 novos mercados que foram abertos aí na questão da política internacional aqui do Ministério da Agricultura. No final de semana, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também participou de várias reuniões com outros embaixadores dos países principais que participaram do G20 para discutir essa questão do combate à fome. A proposta é fazer com que os recursos do agronegócio possam contribuir também para esse setor. Foram 8 bilaterais realizadas no domingo, ontem, amanhã mais algumas bilaterais previstas e hoje, durante aqui o espaço onde ficam as delegações, tive a oportunidade, em conjunto com o diretor Marcel, de participar de uma série de encontros, uma série de agendas com agentes de Angola, Liga Árabe, Arábia Saudita, Canadá, enfim, muitos países com quem a gente está dialogando aqui para que a gente possa avançar cada vez mais numa agricultura inclusiva, sustentável e mais que tudo que o Brasil possa, assim, oportunizar para os seus agricultores melhores condições de acesso e tudo que a gente pode fazer para uma agricultura e para um mundo melhor. Então vamos convocar o Miguel Daoud, né, para comentar esse G20, Daoud, porque parece bem bacana, né? Pelo menos eu vejo assim, né, essa aliança global contra a fome e a pobreza, né? O Lula fica bem na foto, né, com o cenário internacional. O agro brasileiro tem um papel também relevante para acabar com isso, né? Porque é um dos principais produtores de alimentos do mundo. Mas a pergunta que fica é quem que vai pagar a conta, né? Porque a questão é essa, né? De onde virá o dinheiro? Né? Porque não adianta, o produtor precisa receber para poder plantar. Eu te pergunto, o Brasil não precisa primeiro resolver os seus problemas? A Aliança Nacional contra a Fome, temos aí milhões de brasileiros ainda passando fome, né? Isso tem a ver com a economia brasileira, com a questão da segurança, né? O que você acha dessa situação, hein, Daoud? E a expectativa sua em relação a resolver esse problema? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Bem colocado, Petri. Você sabe que o G20 é a reunião de vários países, principalmente dos 20 países mais ricos, e no Rio de Janeiro, né, nesta reunião do G20, tinha outros países aí compondo convidados, representantes, enfim. Foi um mega evento em que é evidente, você vai ali defender a questão da fome. O presidente Lula, Petri, desde os seus governos anteriores, ele sempre teve em mente essa questão de combater a miséria, de combater a fome, tanto que no começo do seu governo queria dar alimentos, mas aí viu que não dava certo, que o ideal seria dar dinheiro. E aí surgiu o Bolsa Família, que hoje é uma rede de proteção social que abarca aí vários brasileiros pobres, né? Se você for juntar outros benefícios, o Brasil tem 90 milhões de brasileiros na rede de proteção social. Mas muitas vezes, e esse dinheiro muitas vezes vai para as bets, né? Sim, que agora vai ser proibido, né? O Supremo proibiu e você não vai poder usar mais o cartão do benefício de prestação continuada, a alimentação, o benefício do Bolsa Família. Mas a ideia é essa, você ter um mundo voltado para o combate à fome. Na minha opinião, Petri, é evidente, se você tem mais dinheiro na mão dos pobres, evidentemente que eles vão procurar o essencial que hoje eles não têm, que é a comida. E isso, sem dúvida nenhuma, mostra uma atividade econômica voltada para a agropecuária muito grande. E o Brasil surge nesse cenário como um país que está ali já na frente de outros países para a produção de alimentos. Mas não existe, Petri, eu acho que é importante deixar claro que não existe condição de você distribuir alimento
para todas as pessoas que passam fome do planeta. O presidente Lula sabe disso, né? O ideal é você trocar renda entre países via comércio. Você pega aqueles países pobres, onde você tem fome, troca renda via comércio. Você compra deles o que eles tiverem para vender e manda dinheiro para que eles possam distribuir esse dinheiro para a sua população, para que essa população seja inserida no mercado de consumo. Mas o problema aí fica na questão da governança dos países, né? Porque o dinheiro pode chegar, mas como é que esse governo vai distribuir para as pessoas mais carentes, né? Petri, é por isso talvez que hoje é muito difícil. Você pega países da África, onde o crime, né, dos próprios governos é muito grande. Você tem golpes de Estado, você tem governos que exterminam outra raça dentro do seu próprio país. Mas é um projeto que o mundo tem que se preocupar, mesmo porque o capitalismo, no molde em que ele está hoje sustentado, ele não vai viver por muito tempo se você aligir as pessoas do consumo. Você vai produzir, tá bom, você vai vender para quem? Se aqueles que poderiam comprar de você estão fora do consumo, e esses países estão cada vez mais com renda acumulada, eles tinham que distribuir essa renda para que houvesse uma interação, um fluxo de renda entre as nações, para que essas nações possam participar, né, da geração de riqueza. E aqueles que investirem em educação, investirem em saúde, investirem na indústria, na tecnologia, eles evidentemente vão se sair bem nesse cenário. E neste aspecto, o Brasil ele está muito à frente. Agora, eu não vou me alongar muito, porque eu poderia ficar aqui falando muito sobre essa questão da fome, a questão da pobreza. É uma questão humanitária. Eu acho que a gente tem que deixar de lado um pouquinho uma questão que muitas vezes a gente tem dentro, porque o mundo, a sobrevivência do mundo depende disso. Depende das pessoas, né, estarem felizes, das pessoas poderem cuidar, para as pessoas poderem crescer. É inadmissível essas guerras, esses governos que cometem genocídio. Quer dizer, hoje o mundo, a qualidade das lideranças no planeta, ela é tão ruim, Petro, é tão ruim, que o ser humano está perdendo o discernimento do que é amar, do que é respeitar as outras pessoas. Agora, o presidente Lula, Petro, ele desde aquela época, ele busca, evidentemente, receber o Nobel da Paz. Ele algumas vezes já deixou claro isso, que ele quer encerrar a sua carreira com essa condecoração do Prêmio Nobel da Paz. Então, ele busca, né, com esse G20, a questão da fome e a pobreza, que é louvável, que ele tenha essa característica de ser a pessoa que está tentando ou organizando a sociedade mundial para poder levar o planeta para ser mais justo, e, diante disso, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, porque ele sabe que a sua carreira política está se encerrando. Perfeito. E, dessa forma, esse é o objetivo. Mas, olha, assim, eu acho que o G20 deu uma amostra de que o Brasil é capaz de muita coisa, Pedro. Só ali na foto líder de Estado que o Biden não apareceu. Deve estar na floresta amazônica. Não sei. Está perdido na floresta amazônica. Vai fazer outra foto, viu, Pedro? Tá bom. Valeu, Daúde. Obrigado. Amanhã certamente vamos tocar nesse assunto de novo. Obrigado, uma boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite.